Hoje, em 9 minutos, a gente conversa a respeito ainda das repercussões da promulgação da lei que, de uma certa maneira, institucionalizou o ato médico. Uma decisão, uma medida legal e esperada há muitos anos por várias categorias profissionais. Nós já ouvimos algumas, principalmente dos médicos, contra os quais se indispuseram nada menos que 11 categorias que entenderam que os médicos queriam, de uma maneira muito corporativa, de uma certa maneira, essa leitura é nossa, não é dessas categorias, fazer meio que uma reserva de mercado, restringindo certas atuações das outras áreas. Hoje nós vamos conversar com uma dessas categorias que se insurgiram e reivindicaram alguns direitos que parece foram contemplados na nova legislação trazida pela Lei 12.842, promulgada no dia 10 de julho desse ano, ou seja, uma lei recente, novinha. Vamos conversar com o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Antônio Coutinho. Coutinho, a promulgação da lei se deu em termos que atendeu vocês? Sim, num aspecto geral, ela realmente atendeu não só a enfermagem, como várias categorias, né, de profissões regulamentadas no Brasil. E para nós, entendemos que 3 aspectos importantes, né, dos vetos nos atendeu. E com isso a gente realmente fica mais tranquilo para continuar desenvolvendo as nossas atividades, né, em prol da população, em benefício da comunidade. E quais são esses três pontos, Coutinho? Bom, são um ponto principal que nós já lutávamos para que não fosse, né, aprovado, foi o artigo 4º, né, o inciso 1º do artigo 4º, onde estabelecia a questão do diagnóstico nosológico, né, e a terapia, né, dada pelo médico. Então, seria privativo do médico a questão do diagnóstico nosológico. E a gente não pode aceitar essa situação, porque o diagnóstico, todos os demais profissionais, principalmente a enfermagem, nós temos o diagnóstico de enfermagem. E da forma que está posto, poderia comprometer, na verdade, o trabalho, o exercício da enfermagem através dos enfermeiros e enfermeiras de todo o país. Um outro ponto que nós também atacamos foi a questão da aplicação, invasão da derme e epiderme, né? Ou seja, os médicos estavam... Ações invasivas. Isso, procedimentos invasivos, e aí nós não aceitamos isso porque, na verdade, o profissional de enfermagem, ele atua, né, em vários programas de vacinação, ele atua dentro do hospital, dentro das unidades de saúde. Não poderia aplicar uma injeção, digamos assim? Deixaria essa dúvida, né? Ficaria essa dúvida. Ou seja, vocês imaginam a população, no programa, por exemplo, da campanha de vacinação, tendo que o médico prescrever as vacinas a serem aplicadas naquele dia, né, à população. Então, isso, na verdade, inviabilizaria, né, todo o programa de vacinação que muito bem é posto, né, e o Brasil é referência mundial em belas campanhas de vacinação que são feitas. E o profissional de enfermagem é um ator importante nas campanhas de vacinação. Se hoje nós temos índices satisfatórios, né, de vacinação e muitas doenças, né, já foram debeladas com as campanhas de vacinações às décadas que o Brasil faz, isso em parte pela enfermagem que contribuiu com isso. E um outro ponto também a questão da anestesia local, né? Os médicos também abarcavam para eles a questão da anestesia local, não deixando outros profissionais fazerem anestesia local. E o profissional, o enfermeiro e a enfermeira, nós fazemos o parto natural, né? O parto normal, o parto sem complicações. E que muitas vezes na evolução do parto natural, às vezes o enfermeiro necessário fazer um pequeno corte, né, no períneo para que possa facilitar a cabeça, né, a passagem da criança, e depois, criança nascendo, faz a sutura, né, nesse períneo, nesse músculo. E da forma que os médicos estavam colocando, né, nessa lei, elas impediriam também o trabalho deste enfermeiro, né, dentro das práticas do parto natural. E isso iria contra totalmente a política do governo federal. Nós temos aí hoje a Rede Cegonha, né, a saúde da mulher, desenvolvendo com muita propriedade, que precisamos realmente dar condições para que a mulher tenha, né, sua criança, a mulher possa ser assistida de forma satisfatória pelos profissionais da área de saúde. E o enfermeiro, ele se coloca nessa posição no sentido de ajudar realmente essa população que busca as unidades de saúde. Um outro ponto que também a lei abarca é a questão dos serviços médicos, né? Dizia que era privativo do médico a questão da direção de serviços médicos. E aí nós ficamos em dúvida, o que é serviço médico? Serviço médico
deixa muito amplo essa muito questão, genérico. muito genérico, onde uma unidade de saúde, né, ela poderia ser tratada como serviços médicos, como também um hospital de grande porte, também como serviços médicos. E, dessa forma, estaria impedindo que os demais profissionais da área de saúde pudessem assumir a direção dessas instituições. Então, por esses pontos, realmente, que eu vejo aqui os principais, é que realmente nós lutamos durante esses 10 anos para que o Congresso Nacional não reconhecesse alguns artigos que feriam o exercício profissional das demais categorias da área de saúde, principalmente a enfermagem. Mas, assim, a gente quer deixar bem claro, Palhares, de que nós não somos contra que os médicos regulamentem a sua profissão, né? E essa lei agora... Até porque eles precisavam passar a ser profissionais, não eram, né? Justamente. Não existia como profissão. Justamente. Então, não tinha, os médicos até então, eles não tinham uma lei que definia, né, o exercício profissional da medicina. E com essa lei agora, né, dia 10 de junho, promulgada pela presidente, eles passaram então a ter uma lei que regulamenta o exercício da medicina. Obviamente que, sabiamente, né, a presidente da República, ela vetou aqueles artigos que poderiam comprometer todo o Sistema Único de Saúde, que era a nossa preocupação e o que nós defendíamos nessas lutas que nós tivemos durante esses anos todos. A promulgação da lei 2.842, que normatiza, né, ou regula certos procedimentos na área da saúde, acatou plenamente então a expectativa de vocês ou ficou alguma coisa pendente? Ficou reivindicações por serem encaminhadas ainda e contempladas num segundo momento? Sob o aspecto da lei, nós entendemos que, ou seja, nós temos que continuar lutando, porque, obviamente, que vários senadores, né, médicos ou os próprios médicos têm feito uma pressão muito grande junto ao Senado para que derrube os vetos da presidente. Inclusive, no dia 20 agora de agosto, nós estaremos indo para Brasília, que existe uma perspectiva do Senado avaliar, né, a questão dos vetos da presidente, e nós estaremos lá com uma caravana do Espírito Santo e o Brasil todo, né, os profissionais da área de saúde estarão presentes em Brasília para que nós possamos estar mostrando para os senadores de que eles não derrubem os vetos desta lei, porque realmente isso trará prejuízo a todos nós. Mas, assim, a enfermagem, Palhares, ela tem uma luta de muitos anos, né? Primeiro, pelos próprios serviços de saúde, que muitas vezes não reconhecem o trabalho dos profissionais de enfermagem. E aí nós temos vários aspectos por não ter esse reconhecimento, que é a questão salarial, é a questão da carga horária. Você imagina que nós temos um projeto hoje no Congresso Nacional, que é o projeto das 30 horas semanais, né, regulamentar a carga horária da enfermagem de 30 horas semanais. Nós estamos aí com esse projeto há 12 anos lutando para que o Congresso reconheça, né, e regulamente as 30 horas semanais para a enfermagem, porque nós entendemos que o profissional de enfermagem, ele trabalha dentro de um ambiente de muito estresse. Ou seja, você cuidar das pessoas, você dar assistência às pessoas, requer alguns predicados que o profissional tem que ter. E isso é um desgaste emocional muito grande para cuidar das pessoas. Fora as condições de trabalho, que muitas vezes essas unidades de saúde elas não oferecem aos trabalhadores. Então, nós brigamos também, lutamos para a aprovação da carga horária, que é a regulamentação, ou seja, de certa forma, reduzindo a carga horária para que este profissional possa, com mais qualidade de vida, possa oferecer uma assistência também de qualidade a esta população. Então, nós temos algumas lutas e assim, eu aproveito até para mencionar alguns casos que a imprensa muitas vezes divulga a questão de alguns erros, né, que são cometidos por profissionais de enfermagem nos hospitais, e muitas vezes a sociedade não consegue entender, eu acredito, que esses erros acontecem justamente porque este profissional de enfermagem está submetido a um estresse muito grande de trabalho. Você imagina que um profissional de enfermagem, muitas vezes ele trabalha 12 horas em um hospital, e ele sai daquele plantão e vai pegar um outro plantão de 12 horas. Você imagina ao longo de alguns anos como está a saúde deste profissional sob o aspecto físico e sob o aspecto psicológico. Porque se nós observarmos que 85% dos profissionais de enfermagem são mulheres, ainda essa mulher ainda tem a jornada junto com sua família após o plantão de 12 horas. Se ela trabalhar em 2 ambientes, né, de trabalho, ela tem a terceira jornada de trabalho junto com seus filhos e sua família. Então, o profissional de enfermagem está submetido a muito estresse e é por isso que nós lutamos realmente contra esses projetos que venham a prejudicar os profissionais de enfermagem. E a gente espera sempre que toda vez que ocorram
que possam ocorrer qualquer falha por parte dos profissionais noticiado pela imprensa, que a imprensa, né, principalmente a imprensa, possa avaliar por que houve o contexto daquela situação. O contexto daquela situação, por que houve aquela falha, que muitas vezes não foi o profissional que cometeu, ele cometeu sob um estresse muito grande que ele está vivenciando naquele ambiente. E aquela unidade, ou aquele hospital onde ele trabalha, não oferece as condições de trabalho para que ele possa desenvolver uma assistência de qualidade, né? Porque a população merece uma assistência de qualidade. Então, você vê a questão do salarial, muito baixo os salários dos profissionais de enfermagem, que leva realmente toda essa situação. Agora, Antônio, quem é o grande empregador aqui no Estado? É o setor público, né? É o setor público. Em qual proporção? Você tem noção, assim, do universo de profissionais de enfermagem, quanto que o setor público emprega e quanto que o setor privado? É uma análise muito superficial, eu diria que 65% do setor público, ele contrata os profissionais da área de saúde. E há diferenças salariais entre o trabalho? Sim, existe diferença. Obviamente que o Estado, né, por toda a sua complexidade, ele acaba oferecendo um pouco melhor o salário para os profissionais de enfermagem. E o setor privado, não. Né? Então, interessante, eu pensava que era o contrário, eu pensava que o setor privado remunerasse melhor. Não. Se nós observarmos aí uma média de salário, por exemplo, de um técnico de enfermagem, né, que realmente é o profissional, o técnico auxiliar de enfermagem é o profissional que realmente ele atua mais incisivamente nos cuidados, né, dos profissionais, você tem um salário aí em torno de R$800 para um técnico de enfermagem para 15 plantões de 12 horas ao mês. Então, você imagine a situação que este profissional, né, ao longo dos anos, ele impacta na sua vida, né, financeira e familiar. Né? Então, R$800? É uma exploração muito grande em relação aos profissionais de enfermagem. E o enfermeiro? Qual é o salário médio de um enfermeiro? Médio, sim. O enfermeiro vai para R$1.500, nessa média. Obviamente que a gente está falando de média. Agora, tem alguns serviços que pagam um pouco melhor, né? Mas também a qualidade do serviço, né, que é oferecido, né, as condições de trabalho também, só o salário não resolve o problema. Né? Claro. Nós precisamos ter condições de trabalho para que você possa desenvolver uma boa assistência à população, aos pacientes. Não tenha dúvida. E é realmente um salário bastante aviltado, está bem aviltado. Com certeza. E é por isso que nós lutamos pela aprovação, pela regulamentação das 30 horas semanais e também pela aprovação do piso salarial da categoria que tramita no Congresso Nacional para que a gente possa definir um piso salarial para essa categoria de enfermagem. Agradeço, Antônio, muito sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Estamos à disposição sempre. Obrigado. Em 9 minutos, a presença do presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo, Antônio Coutinho. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender